O homem não quer que a mulher se ache a imagem e semelhança de Deus. Porque vamos pensar. Deus, lá na Bíblia, no Velho Testamento, nem precisa ir muito longe. O Espírito Santo de Deus não é Espírito Santo de Deus, é Ruá, é uma palavra feminina. Quando essa Bíblia passa de língua vernácula para língua vernácula, ou seja, língua que se fala para língua que se fala, vai do grego, do aramaico, do hebraico, vai pro latim, do latim vai pro alemão, do alemão vai pro francês, passa pelos quakers ingleses, vai pros Estados Unidos e chega na gente, já traduziu para Espírito Santo, já se masculinizou Deus totalmente. Entende? Então, ou seja, tem uma coisa da fala, de quem lê o texto, de quem escreve, de quem escolheu os 60 livros que vão fazer parte, os 66 livros que vão fazer parte do cânone protestante, que é quem? É a teologia da suspeita. E aí, muito bom esse no nome, texto, né? Teologia da suspeita. E no texto bíblico tem várias manifestações da face materna de Deus. Nós, feministas cristãs, nós chamamos Deus de Deus mãe e pai. Até porque se Deus fosse pai, a gente tava fudido, porque no Brasil são 6 milhões de crianças sem pai. Não, exatamente. Eu acho que é essa a imagem e semelhança. Sim. Porque assim... Porque não faz sentido, né? Sim. Tipo, a minha avó, ela, né, tipo, fala pra mim, eu oro pra que você encontre um homem que cuide de você e das suas filhas. Eu falo, eu não preciso de um homem, eu preciso de mais dinheiro. É só isso. Se for um patrocinador, tá bom. Um patrocínio show, assim, né? Lá pro meu programa, tá? A Juliana vai ficar felizona com Precisamos de patrocínio. Mas assim, quando eu escuto, realmente, eu acho que é isso que às vezes me afasta, acho que afasta outras pessoas da religião mesmo e gera esse preconceito. Porque como que eu vou ser imagem e semelhança de um homem quando a gente pensa, né, primeiro, o meu pensamento, um homem. Pá, você vai direto no homem branco, Sim. né? E quando a gente coloca Jesus, Deus, naquele estereótipo, cabelo comprido, olhos azuis, pele clara, fala, não, mano. Tipo... Mas esse é o processo colonizador e docilizador das mulheres. Sim. As mulheres não podem... Por que as religiões com deusas são tão rechaçadas? Por que as imagens das entidades negras femininas são tão rechaçadas? Por que as religiosidades têm a possibilidade de um feminismo feminino? Né? Por exemplo, a gente tem uma outra mulher, que é a Suelen Matos, que ela é biblista, e ela estuda a deusa Shihá, que era a deusa que era junto com Deus no antigo judaísmo. Existe presença que foram suprimidas. Assim. Existem deusas, né? Deidades femininas. Não, existem deusas na matriz judaica. Entende? Então, a quem interessa? Acho que a grande pergunta é quem interessa. Então, eu sempre falo, na linguagem inclusiva dentro da igreja, Deus é mãe e pai. Maravilhoso. Deus é mulher. Então tem uma música que eu adoro, que eu esqueci o nome da cantora, mas enfim, Deus é mulher, Deus é índio, Deus é preto, Deus é tudo. Porque se Deus é imagem e semelhança, o contrário é verdadeiro, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, quando se mata uma mulher trans e bota uma santa no lugar do coração, você tá matando o corpo de Deus. Tudo é Deus. Tá. Nessa perspectiva, né? Sim, pelo menos é aquilo que a gente acredita, né? Então, só que a grande questão é a pergunta, a quem interessa que Deus seja homem, a quem interessa que Deus seja branco, a quem interessa que Deus... Isso aí. Por exemplo, olha só, o batismo. Ai, a gente não pode muito, mas enfim. A gente pode sim, a gente pode tudo aqui, não tem ninguém mandando na gente, não tem nenhum homem que manda em mim. Não. É porque senão fica muito longo pra quem tá assistindo também. Mas, enfim, tem uma possibilidade de a gente entender o batismo como uma anulação total do parto. Porque o batismo é o quê? O segundo nascimento. Esse bebê nasce... Quando ele vai ser introduzido socialmente no batismo... Só quando ele vai levar o nome de quem? ele... Quem que vai batizar? É um parto masculino cuja doula é um padre. Gente. A quem interessa? Onde que tá na Bíblia que eu tenho que... Onde que tá na Bíblia isso? Que eu tenho que batizar a criança quando ela sai da mãe, botar o nome do pai na criança. Onde que tava o batismo como ferramenta de hierarquização racial? Os escravos vinham, tem um quadro do Debré maravilhoso que... Enfim, maravilhoso não. Maravilhoso no sentido da expressão disso, que é pretas novas sendo batizadas. As mulheres serem sequestradas de África... Tem uma negra forra, ou seja, uma negra que foi alforriada, que conduz essas mulheres. Olha só a violência disso. Uma negra forra, tem um escravo forro à frente, então são 4 negros. Tem um padre negro recebendo essa pessoa para ela ser batizada antes dela ser estuprada, chicoteada, explorada.
E aí, a gente tem lá fulaninho dos anjos. Eu sou Simone dos Anjos, o nome da família do meu marido, que veio do sertão baiano. Por que dos anjos? Porque a gente pertencia aos dos anjos. Por que os escravos tinham esse batismo com o nome do seu dono? Por que as crianças têm que ser batizadas? Por que tem que ter um segundo nascimento? É. Entende? Ou seja, e quem criou esses rituais? Né? Tem um texto maravilhoso bíblico que é o texto que a mãe de Moisés põe ele num cestinho pra não ser morto, porque os hebreus estavam crescendo, tarará. Quantas mulheres estão implicadas na salvação daquele bebê? Eu acho que é muito importante. Entende? Tem isso na Bíblia, cara. 5 mulheres falaram, não, esse bebê não vai morrer. As parteiras se calaram. Não, porque assim, quando elas tinham as parteiras egípcias que fizeram o parto da mãe do Moisés, elas tinham que comunicar aos guardas egípcios, nasceu um bebê lá, vamos matar. Elas se calaram. A Miriam teve, a princesa lá, a filha do faraó, ela tomou banho ali. Vamos botar ele no cestinho e mandar, porque ela não tem filhos, ela vai querer cuidar desse bebê. A mãe, depois Miriam, gente, é uma figura fantástica da Bíblia. Ela fala, a princesa tinha um bebê, o que eu faço com esse bebê? Tá com fome. Então, eu conheço uma mulher que acabou de parir, que perdeu o bebê, que ela pode amamentar a mãe do cara, amamenta o cara, Sim. gente. Que história é essa? Entende? Então, ou seja, olha outras possibilidades do feminino na Bíblia que todo mundo vê, só exalta o Moisés. Eu acho que é isso que falta, sabe, Simone? Tipo, eu, por exemplo, tudo que você tá falando pra mim aqui É novidade. gente, tem, sei lá, uns 1000 anos que tá. Exato. Exato. Mas Senta direito, garota.